worship will be the same power that will take the church up in the air to meet the Lord in the air. E o mesmo poder que a igreja está adorando, que o mundo está chamando de fanatismo, que a igreja está adorando, será o mesmo poder que levará a igreja nos ares. Amém. Deus abençoe, irmãos. Nós vamos ler Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Grande Criador, te damos graças porque desde esse momento que ouvimos sua palavra, nós temos sido vivificados e queremos mostrar ao mundo que não somos daqui. Isto não é vivendo conforme o que nós queremos, mas o que a palavra determina. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Corpo sujeito à palavra. Romanos 8:11, irmão Branham usou para pregar sobre ao nascer do sol, o poder vivificador. Bom, a gente sempre creu neste poder vivificador. Pode cada dia ter uma luz maior, porque não muda. O poder vivificador, poderíamos pensar que é um poder que nos vivifica para subir, para ir no rápido. Mas o poder vivificador, ele começa aqui na terra, dá poder para viver a palavra. Se não temos o Espírito de Cristo, então não temos o poder para viver a palavra. Temos poder para cura, para expulsão de demônios, para falar novas línguas, para fazer sinais e maravilhas, mas nos falta então o poder que vem através da vivificação da palavra. Se a palavra tem vida, é porque ela encontra um corpo onde vai mostrar que ela vive. Sempre foi assim. O Verbo se fez carne. Para quê? Deus quis mostrar a nós que a palavra vive e que a palavra viva estava operando, atuando num homem. Esta mesma palavra viva está atuando em cada um de nós. Se nós vermos o que Deus fez em Cristo, então saberemos o que Deus faz em nós. Deus em Cristo e Cristo na igreja.
e a igreja no reino restaurado. O nosso corpo só vai sujeitar à palavra quando o poder vivificador desce. Então não é para arrebatamento. O poder vivificador é para te dar poder para testemunhar a vida cristã. Isto é, o Espírito Santo, que é o poder vivificador, ele veio nos vivificar. A gente estava pensando que ele nos vivificava tirando do mortal ao imortal para a glória. Mas não é assim, é do mortal ao imortal na terra. Então, mas como? É porque se você não tem o poder vivificador, você não tem poder para testemunhar. A palavra não foi vivificada, isto é, a palavra não teve vida em você. Então não tem poder vivificador. E a gente está vivendo um tempo que estamos precisando tudo de Deus. O poder vivificador é Deus vindo a nós. O que eu notei nesta mensagem é isto agora, com mais experiência, com mais luz, que eu já preguei muito esta mensagem, mas ela vai tomando mais forma, porque a palavra vai vindo no corpo, e aquele corpo sujeitando a palavra. E o corpo só se sujeita à palavra se o corpo foi vivificado. Agora você nota. Pensar, se o corpo foi vivificado, então ele sai daqui e vai para a glória. Ainda não. Ele foi vivificado para poder sujeitar à palavra. Aquele corpo é sujeito à palavra. Tudo que a palavra diz, aquele corpo obedece. Quando a palavra diz uma coisa e o corpo não obedece, isto é porque o nosso corpo ainda não recebeu o poder vivificador. A palavra diz, o corpo não obedece. Agora, não há poder vivificador no corpo. Poder vivificador, você já sabe, poder que dá vida. Poder que faz viver algo que estava morto. É um poder vivificador. Ele está dando vida onde não havia vida. Então, ele está colocando vida. Agora, note bem o que o irmão Bruno ensina. Eu ia colocar esse parágrafo em primeiro lugar ontem e acabei perdendo. E não apresentei esse parágrafo para falar sobre a trasladação. É que me veio a vivificação da trasladação exatamente nesse parágrafo 98, ao nascer do sol. Se o Espírito que levantou a ele dentre os mortos, a palavra, ou se a dinâmica da palavra mora em você, a dinâmica da palavra é o poder vivificador. Esta vivificará seu corpo mortal. Quer dizer, dá vida ao corpo mortal. O corpo, ele já é mortal. Aí a palavra dá vida ao corpo mortal. Como é que somos ossos de seus ossos e carne de sua carne? É uma pergunta que a irmã Brana faz. E ele vem e diz, pois, enquanto éramos pecadores mortais, vivendo nesses corpos mortais e a caminho à morte, o Espírito vivificou estes corpos mortais. E que coisa é vivificar? É trazer a vida. O Espírito que em uma ocasião, note bem isso aqui, o Espírito que em uma ocasião se deleitava em beber, jogar, cometer adultério e todas estas coisas, esse morreu. Então, note, se a pessoa não foi vivificada, se o corpo não recebeu a vivificação, o poder vivificador, o corpo mortal, ele não recebeu, então o indivíduo, mesmo na mensagem, ele continua bebendo, fumando, jogando e adulterando. E o profeta ainda diz, todas estas coisas. Porque o poder vivificador ainda não chegou a esta pessoa. E o maior pecado é você
por não receber o poder vivificador, duvidar que o irmão ou a irmã tem esse poder. Porque você foi incapaz, você não recebeu, você não deu lugar, seu corpo não foi sujeito à palavra. Aí é um grande pecado. E quem sabe esse é um pecado imperdoável. Porque você está pecando contra um irmão, uma irmã, que recebeu o poder vivificador, e você está duvidando que este irmão e esta irmã tenha recebido, porque você não recebeu. Eu não recebi, então, eu acho que o fulano não recebeu nada não. É o mesmo espírito dos fariseus, do Anás, do Caifás. E se esse homem fosse o Messias, ele viria na nossa igreja. Mas ele nem na nossa igreja vem. Quando ele vem contradizendo a lei. Ele cura no sábado. Ele não pode ser de Deus. Para ser de Deus tem que ser deles. E Deus sempre vem fora. Hoje Deus está fora, não é das denominações que vocês conhecem, pentecostais. Deus está fora da primeira e segunda etapa do povo da mensagem. E só o eleito vai descobrir isso. O não eleito vai comer tudo que vomitou antes. Porque falta-lhe eleição. Não adianta você pensar que o indivíduo tem eleição quando rejeita a palavra. A palavra é que faz o seu corpo sujeito a ela. Qual palavra? A palavra do dia. Qual a palavra do dia? Apocalipse 10, 8. Porque 10, 7 já foi cumprido. 10 de 1 a 7 já cumpriu. Mas 10, 8 está agora cumprido. Está vigente agora mesmo esta mensagem. E não ver esta manifestação, e não deixar seu corpo, sua mente, suas interpretações, você não deixando este corpo sujeito a esta palavra, para que morra seus pensamentos, morra suas ações, e viva, seja vivificado a palavra no seu corpo, você está perdida, está perdido. E você agora está ressuscitado. Agora, isso é um lado espiritual. Porque se há uma ressurreição daqueles que morreram, há uma ressurreição daqueles que morreram nas denominações. Há uma ressurreição, morreu. Aí há uma ressurreição. Ele nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecados. Fomos vivificados. Então o Espírito Santo veio e nos deu vida para poder sair dali. Se a pessoa não recebe vida constante da palavra, ela não sai de uma denominação, porque a denominação é bom. Você pensa que a denominação é ruim? Ela é boa. É cheia de movimento, é cheia de barulho, é cheia de sinais. Então, ela é boa para quem não tem luz, mas ela é vazia da palavra, ela é vazia da revelação, ela é vazia do poder vivificador. Você dá Judas tinha o poder vivificador, não, ele tinha poder para curar enfermos. Nunca o poder vivificador podia fazer com que o corpo de Judas se sujeitasse à palavra chamada Cristo. Ele vendeu a palavra. Esteve no ministério, mas vendeu a palavra e voltou às práticas das obras que ele fazia antes. Mas ele vendeu, ele foi um Judas, ele foi chamado. Muitos de nós somos chamados para esta mensagem, até para a terceira etapa. Só que depois nós vendemos também nossa posição como Judas. E voltamos ao coxo, ao adágio que diz São Pedro. O porco voltou à lama, o cão ao vômito. Faltou o quê? Vivificação. O corpo não foi vivificado. A pessoa não recebeu vida. Ela continua ainda com a morte da igreja, com a morte da denominação, com a morte do companheirismo, com a morte da interpretação. Não recebeu vida.
Agora, irmão Branham diz, ele vivificou seu corpo mortal, então seu corpo é o templo da dinâmica. Quer dizer, é o lugar onde comporta o poder vivificador. O seu corpo é o templo da dinâmica, onde a dinâmica, o Espírito entra e faz a palavra do dia viver em você. Se você, se eu, se nós não somos da terceira puxada, irmãos, podemos ser simpatizantes por ela. Achamos que ela é maravilhosa, mas nós não largamos do nosso Anás, do nosso Caifás, do nosso companheirismo da primeira e segunda etapa. Não largamos, porque não foi vivificado verdadeiramente a palavra. Quando é vivificado, saímos do catolicismo ao luteranismo. Saímos dos luteranos aos wesleyanos. Saímos dos wesleyanos aos pentecostais. Saímos dos pentecostais ao Elias. Agora, sai do Elias à noiva. E é duro para a pessoa ver isso, que você tem que mudar aquilo. O ministério agora é a esposa de Cristo. É o mesmo que foi revelado por William Branham. Não pode se mudar. É o mesmo, só que o ministério mudou. O ministério mudou. O ministério é da esposa de Cristo. Branham não está na terra hoje. Está suas mensagens, mas ele não está na terra. O que está na terra é o corpo de Cristo. Branham é o mensageiro do Filho do Homem. O que está na terra agora é Cristo em sua igreja. E Cristo está cumprindo a parte final de Apocalipse 10. Ali termina, 10, 8 a 11, termina este ministério para poder dar-se o rapto. Mas para poder dar o rapto, esta igreja tem que comer o poder vivificador, o livrinho. Que a única coisa que te vivifica hoje é o livrinho que estava selado, que não mostrou vida e foi vivificado na revelação de Apocalipse 10, de 1 a 7, e você vai e come esse livrinho agora. Quando você come, o seu corpo é vivificado com este poder vivificador da revelação dos 7 trovões. Amém. Porque você tem sido parte da mecânica desde o princípio. Isto é, ali tem sua ressurreição. Irmãos, um tempo nós ficamos na mensagem e nós professamos, irmãos, eu vou até o fim. Eu vou até o fim, se Deus quiser. Isso daqui, nada me tira desta palavra. Talvez qualquer coisa, você não vai suportar a tentação, como Judas. Judas também foi chamado por Jesus ao ministério. Não pensa você que foi Satanás que colocou Judas como pregador. Não, foi Deus. Deus chamou e deu poder para ele. Eu vou te dar poder para curar enfermos, expulsar demônio, no meu nome. Mas você nunca vai deixar de ser um demônio. Porque não se expulsa demônio em nome de demônio. Demônio com demônio são amigos. Se expulsa demônio no nome de Deus. É isto que Judas fazia. Judas era um demônio interior e foi chamado para o ministério. Mas Deus lhe deu poder. Por isso tem pessoas que ficam achando, eu tenho poder para pregar, para curar enfermos, eu falo que é uma maravilha, eu sei interpretar isto e aquilo. Bom, Judas também sabia melhor que nós. Por dentro ele era um demônio. Ele estava esperando o momento para ele poder falar com Jesus. Hoje nós mandamos cartinha. Agora, no tempo de Paulo, não. No tempo de Jesus, ali era feito na presença de Paulo, na presença de Cristo. Era feito. Dava um beijo, pronto. Quando dava um beijo, quando Judas deu um beijo em Jesus, Jesus já sabia. Esse já foi. Agora foi. Mas eu não vos escolhi, número de 12, um de vós é o diabo. Recebendo a palavra, recebendo um beijo do diabo. A palavra, Cristo, Deus encarnado, recebendo a palavra,
de Satanás encarnado, um beijo de Satanás encarnado, de despedida. Era um beijo de despedida que Judas estava dando. Agora, não me diga que Judas era um desobediente. Não, Judas era gente boa, irmão. Você não pensa que você saberia entre os discípulos quem era o demônio. Você não saberia. Ele estava tão bem disfarçado porque ele foi escolhido pelo ministério do dia. O ministério do dia escolheu também Judas no tempo de Mombrana. O ministério do dia hoje escolhe Judas no tempo da noiva, da esposa de Cristo. Escolhe Judas para o ministério. E eles não são maus, são boas pessoas. Sabe por que trai a palavra? É porque nunca foram vivificados pela palavra e o seu corpo nunca se sujeitou, isto é, obedeceu. Sujeitar é obedecer. A mulher chamar o seu marido de senhor é obediência. Porque vós chamais-me Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando, disse Jesus. Então, sujeição da mulher ao marido é obedecer ao marido. Sujeição do crente a Cristo é obedecer a palavra. O que a palavra diz, o seu corpo está sujeito. O que o marido diz, o corpo dele, chamado esposa, está sujeito a ele. Ele falou, está falado. Agora, se a mulher, o problema da mulher é se ela tem um cabeça que não funciona. Que a igreja tem um cabeça correto, a esposa de Cristo tem um cabeça correto, mas o mundo também tem um cabeça religioso. O problema é da igreja do mundo que escolheu aquele cabeça, tem que se sujeitar ao que o cabeça diz. Certo? Vai sujeitar o que o cabeça diz. Cada companheirismo tem um cabeça. E se aquele cabeça é Judas, aquele companheirismo sujeita também aquele cabeça. Faz de tudo. Faz a coisa boa, no final manifesta suas cores. O que é manifestar suas cores? No final ele manifestou que ele não era a palavra. E que o corpo dele nunca ia obedecer a palavra. Muitos de nós somos assim, nós vamos tocando o barco, como tem o ditado aí, você vai empurrando com a barriga. Muitos crentes na igreja, na mensagem, ele vai empurrando com a barriga, porque barriga não falta. Só vai empurrando, mas não tem corpo sujeito à palavra. A palavra diz uma coisa, o seu corpo não admite, você não obedece. A palavra diz para não fumar, o seu corpo não obedece, você vai e fuma. A palavra diz não beber, o seu corpo não obedece à palavra, porque ele não é sujeito à palavra, ele vai lá e fuma, ele bebe. A palavra diz não adulterarás, o seu corpo não está sujeito à palavra, então o seu corpo vai e adultera. Porque não está sujeito à palavra. A palavra diz a mulher não corta o cabelo porque foi dado em lugar de véu. Mas o corpo dessa mulher não está sujeito a 1 Coríntios 11. Ela vai e corta o cabelo. A palavra diz para a mulher não colocar roupa de homem, para o homem não colocar vestimenta de mulher. Deuteronômio 22:5 é a palavra ainda hoje. Mas o corpo do homem e da mulher não está sujeito à palavra. Eles vão e desobedecem porque o corpo não está sujeito à palavra. Não foi vivificado, ainda está morto. Deus não está numa denominação, mas o seu corpo gosta da denominação. Você vai e se une a eles. Você é enganado por eles, como Judas foi enganado pelo sumo sacerdote daqueles dias. Era o povo mais religioso, foi que deu dinheiro para Judas. Se você falar, Judas, contra esse homem, se você nos entregar, nós precisamos de alguém que nos entregue ele. E se você nos entregar, quem foi que entregou a palavra do dia, o poder vivificador na palavra do dia? Quem foi que entregou? Foi o poder de Satanás, o poder mortal, no homem do dia, chamado Judas. Mas a palavra do dia, com o poder vivificador, chamado Deus encarna, foi quem venceu. Porque o corpo dele estava sujeito à palavra. Irmãos, tanto o corpo do Judas era sujeito à palavra de Satanás, como o corpo, Cristo, era sujeito à palavra de Deus.
É assim, o seu corpo está sujeito à palavra da esposa de Cristo hoje, assim como as denominações estão sujeitas à palavra do Papa também. É a mesma coisa. Porque há um poder mortal e um poder vivificador. O poder vivificador está na palavra e a palavra está vivificada num corpo físico. Você é o corpo que sujeita a palavra. O que a palavra diz, você vai e faz. Amém? Bom, já vimos isso aqui, ó. Ainda estou no parágrafo 98, ao nascer do sol. Vou terminar agora. Ali tem sua ressurreição. Estes corpos são vivificados agora mesmo. Vê você tem escutado, tem crido e tem sido trasladado de uma denominação à palavra. Oh, é tão triste isso quando a pessoa ela é trasladada da palavra para uma denominação. Ela é trasladada do ministério que Deus tem, como Jesus era o ministério do dia, e ali Judas foi trasladado do ministério de Deus do dia, Deus em carne, manifestado para a denominação dos fariseus, dos saduceus, que também era gente que cria na Bíblia, que defendia a Bíblia, mas não tinha revelação do poder vivificador do dia que Deus estava manifestado em carne. A mesma coisa são as pessoas hoje, dentro da própria mensagem. Elas não têm o seu corpo sujeito à palavra, mas sempre está desejando algo mais. Está desejando algo mais. Olha, quando você casa, você tem que estar satisfeito com o seu marido, com a sua mulher. Se você não viver satisfeito, o diabo vai mostrar outro homem para você, outra mulher para você. O diabo vai mostrar. E você pode ser careca, mas você acha que você está com tudo. Que o diabo entra em cena e diz, você está cheio de cabelo. Não tem 5 fios. E você cai no engodo de Satanás. É feio que nem uma mulher feia chupa um limão. Mas cai no engodo de Satanás e não, eu sou bonito mesmo. A maioria de nós somos cegos para isso. Acha que tem. A pessoa não enxerga a palavra. Quando o poder vivificador entra em mim e em você, então a coisa vai mudar, porque esse corpo, ele começa a se sujeitar à palavra. A palavra diz algo, o corpo não quer, mas a palavra controla aquele corpo e traz ele. É como você, com a boa corda, e traz o cavalo na chincha. Você laça ele lá, é um bom laçador, traz ele ali. Tudo bem, a palavra faz isso. Mas tem uma coisa, se você não é da palavra, se você não é do aprisco da mensagem do dia, da revelação dos trovões, dos selos, da terceira puxada do novo nome, se você não é, o diabo também está lançando a corda, está te laçando e te puxando para a chincha dele. Isso é para o pau, onde se amarra o cavalo, onde se amarra o crente. É uma estaca. E o crente tem o seu lugar na palavra. E Deus fica parado, filho. Ele só fica te olhando, no meio de muita gente. Aí ele lança a rede. É como um laço. Mas o diabo também fica olhando, a espreita. E ele fica olhando. Porque Deus está lançando o seu laço para puxar os seus para a palavra, te laçando com os laços do amor. Ele te vê e joga o laço, ele não perde, Deus não perde, um bom laçador. Agora, não pense que o diabo é mau laçador, ele também é bom. Você já pensou bem? O Deus pega e te laça lá de fora da denominação e te traz para a palavra, e te traslada para a palavra, da denominação para a palavra. Mas o diabo fica sempre na igreja. Ele fica esperando. Deixa eu ver, eu vou pegar ele sozinho. Eu vou pegar ele sozinho. E vai. E ele está só preparando o laço.
Aí você diz, mas está demorando. Ah, né? Daqui a pouco o diabo joga o laço de amor ao mal. Ou você pensa que não é o amor ao mal? Porque tem o amor verdadeiro, o amor sexual, o amor falso. Aquele que você pensa que é amor. O irmão Brana pregou na mensagem do sinal. Não vai você ser vencido pelo amor substituto, diz o profeta. É um amor falso que substitui o amor verdadeiro pelo seu marido, pela sua mulher. Aí vem o amor falso. E o diabo está em busca dos seus, ele está laçando os seus. Ó, estamos dentro da igreja, podemos estar tendo a terceira etapa. Que bênção, que maravilha. E o diabo está aí, está esperando te pegar sozinho. Aí ele te coloca alguma coisa na cabeça. Ele mostra que os fariseus têm muito amor por você. Ele mostra que os saduceus gostam demais de você. Ele mostra, é o diabo com o laço. Olha, mas você nem sabe o quanto que aquele ministro gosta de você. O diabo está assim, com o laço de amor. O laço de companheirismo. Olha, você não sabe, ele gosta da sua personalidade. Ele gosta que você é uma pessoa firme. Quem diz que Judas não era? Você é uma pessoa justa. Quem diz que Judas não era? Você tem alguma coisa a falar mal de Balaão? Mal de Judas? Você vai falar, porque ele vendeu. Quantos estão vendendo o companheirismo da palavra pelo companheirismo humano? O seu corpo está sujeito à palavra, não importa quantos humanos queira seu companheirismo, você somente tem companheirismo com a palavra. E se qualquer humano quiser seu companheirismo, tem que sofrer uma mudança para poder receber a palavra que te comprou. Agora, qualquer coisa que ganha, não. Esaú era melhor que Jacó. Por isso, olhando para os homens, você engana com Balaão. Diz, Balaão foi lá, profetizou isto e aquilo. Olha aqui. Matou 7 cordeiros, apontando para a vinda do Messias. 7. Que coisa tremenda. Olha como que o homem tem luz. Fala, Balaão, homem dos olhos abertos, diz a Bíblia. Fala, homem dos olhos abertos. Mas não via Israel sendo de Deus. Olhos abertos para amaldiçoar Israel. Fala, Balaão, homem dos olhos abertos. Quem via que Satanás estava trabalhando através de Balaão? Olha, vem Caim, a genealogia vem assim. Caim, Balaão, Esaú, Caim, Esaú, Balaão, Judas Iscariotes e besta. A coisa acompanha. E você ou é do ministério ou é de outro. O ministério do tempo do irmão Brana era Deus encarnado. Se você não foi do ministério de William Brana, do Deus encarnado, e não reconheceu Deus encarnado, você pertenceu ao ministério de Satanás encarnado naquele dia, porque Satanás estava encarnado no espírito religioso daquele dia. Se você não pertence ao Espírito do Deus encarnado na esposa de Cristo hoje, porque Deus está escondido não num homem só hoje, Deus está escondido no seu corpo que está sujeito à sua própria palavra. E esse corpo que é sujeita à palavra é a esposa. A esposa é o corpo que é sujeito à palavra. A palavra é a cabeça, é o poder vivificador. Amém. Mas como eu gosto disso. Você tem escutado, tem crido e tem sido trasladado de uma denominação à palavra. Dê graças a Deus por isso. Você foi trasladado de uma denominação para a palavra. Porque tem uns que são trasladados da palavra para a denominação. Ele sofre o laço amoroso de Satanás através dos companheirismos que nunca sofreram nunca aquele corpo do companheirismo sujeitou-se à palavra,
Sempre eles quiseram formar um pensamento para poder ter gente ao seu lado, ministros ao seu lado. Nunca se preocuparam em ter a palavra dentro deles, dominando o seu próprio sistema corporal, físico, para que Deus pudesse chegar e vivificar os corpos mortais. Somente são vivificados os eleitos. Isso é o que o profeta disse. Eu tenho que o 91 ao nascer do sol. Muita coisa, eu vou ler uma parte, que é 91, 92, 93, 94, está tudo aqui. Eu não vou dar conta, o tempo não permite. Ao nascer do sol, 91. Esta verdadeira águia reconhece o chamado da palavra de Deus. Por quê? Porque é uma águia. É uma águia chamando outra águia. Eu quero que vocês vão entender isso, pelo amor de Deus. Não é uma águia brigando com outra águia. Você vai e procura na ciência, diz que tem poucas águias no mundo. No mundo. Isto é uma boa coisa. Poucas águias no mundo é porque é nos dias de Enoque. Só teve um eleito para arrebatamento. Poucas águias. E tem hora que você encontra o falcão, que ele quase parece uma águia. Você acaba sendo amigo de falcão, pensando que é amigo da águia. E você vai cair no bico do falcão. Você vai ver. É uma águia chamando outra águia. A palavra chamando a palavra desde antes da fundação do mundo. Mas tem coisa que nós queremos prender as pessoas com aquilo que nós cremos. Não, deixa solto, deixa livre. Você não precisa dar nenhum nó. Porque tem hora que você amarra, dá um nó. Faz como o profeta, prega e dobra a ponta do prego. Para ficar firme a pregação. Mas ao eleito, você prega e pode ficar sossegado. Ele não desprega. Ele não sai daquele prego que o pregou, que o amarrou na palavra. Ele não solta-se daquilo. Pode deixar livre. A igreja, você deixa ela livre, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então vocês são livres. Vocês são livres até de mim. Vocês pertencem ao meu ministério, mas ao mesmo tempo é livre de mim. O dia que vocês não me querem como pastor, escolhe outro. Você está livre. Eu não vou dobrar a ponta. Vou deixar livre. Porque a águia, ela tem companheirismo com a águia. Os outros pássaros fazem o seu companheirismo com outros pássaros. Mas a águia, são poucas águias. Você não vai ver uma águia brigando com a outra. Meu Deus, só a águia brigando com a outra. Ou a águia Maria brigando com a águia Joana. Ou a águia José brigando com a águia Manuel. Não, vocês vão ter que ver se são águias mesmo. Porque já tem pouca águia, ainda vive brigando, então olha, um é falcão, você toma cuidado. Você vai cair no bico do irmão falcão. Não brinque com ele, simplesmente creia na palavra. Deixe o seu corpo sujeito à palavra, porque um corpo sujeito à palavra, o falcão não conseguirá bicar. Quando ele meter o bico, aquele corpo está selado. Ele não conseguirá te furar. Isto é, colocar alguma coisa dele dentro de você. Tem gente que está, olha, vocês me perdoem, porque tanto o homem como a mulher, eles estão com problemas externos. A mulher falta carinho, o homem falta carinho. Se não recebe em casa, olha, eles encontram aí fora alguém que dá carinho, daqui a pouco eles começam a virar a cabeça. Começa a virar a cabeça. Porque não tem carinho em casa. Só tem carrinho, mas não tem carinho. Aí encontra quem dá carinho. Esse povo é falso, você tem que saber que esse homem que quer te dar carinho, ele é um falso, um charlatão, como Satanás. Ele é como a serpente no Éden. Essa mulher que quer te dar carinho não é a sua. Ela é simplesmente como a serpente do Éden. E se você vai por carinho, quanta gente vai. Aí, se você for permanecer no meu ministério, porque eu sou muito carinhoso com você.
Não, você não vai permanecer, porque a questão é a palavra. E se você é da palavra, você não está precisando tanto de carinho meu, é da palavra. Você não é meu, você é da palavra. Aqui é o espiritual, o natural se precisa, marido e mulher, um dá carinho para o outro, mas a palavra é a palavra que te dá carinho. Se você precisa do meu carinho, você é meu e não é da palavra, que vai adiantar? Qualquer dia você vai escrever para mim dizendo: ô pastor, não vai dar para ficar com você mais. Quer dizer, o meu carinho já não adiantou mais. Você não teve o carinho da palavra, você teve o meu. E aí você encontra outro carinho, outro companheirismo e entra em contato com outro companheirismo, outro carinho. Mas se você tiver o companheirismo da palavra, nada mais te rompe. Você nunca precisa falar: pastor, agora não estou mais no seu companheirismo. Porque eu, em outras palavras, estou passando por um outro companheirismo. Você não precisa, porque você é do companheirismo da palavra. Mas se não é da palavra, então precisa avisar o seu pastor também. Tem que avisar. Agora tem que se tomar a palavra do jeito que ela é. A palavra chamando a palavra desde antes da fundação do mundo. Porque a palavra não vai chamar quem não é a palavra. Se a palavra chama, porque está chamando a palavra desde antes da fundação do mundo, certo? Não vai chamar mais ninguém. Palavra chamando a palavra. Amém. Agora, se você não é da palavra, você pode ficar como Judas nesse ministério da terceira etapa até certo ponto. Qualquer dia você vai beijar a palavra noiva, porque você é a palavra Judas. Você vai ter que beijar. Qualquer dia você vai ter que deixar a palavra noiva, a palavra esposa, o companheirismo da palavra, para poder se unir pela caloria dos homens. Tem gente que larga facilmente as coisas da palavra pela caloria humana. Fulano diz que eu sou uma boa pessoa. Aleluia. Ei, glória. E vem, passa a mão em mim. Ei, você é um grande pregador. Olha, nós gostamos de você. Isso é o calor humano. Aí você está preso ao calor humano. E a palavra nunca te conquistou. E o seu corpo nunca foi sujeito à palavra. O seu corpo sempre foi sujeito a carícias humanas e nunca à palavra. Se o meu pastor nunca me fizer uma visita, eu tenho a palavra. Tem gente que diz: meu pastor não me visita, eu vou... Quer dizer, eles querem, o corpo deles estão sujeitos ao ministério do pastor. Não é questão de fazer visita, não. A questão é de você ter o seu corpo sujeito à palavra. E aquilo ali, vem o que vier. Você enfrenta. Olha, isso é verdade. Vamos, eu estou sozinho. É verdade. Tem gente aí por esse Brasil, filho, por esse mundo. Está aí sozinho. Eu estava lendo num carro que vocês já leram. Não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Eu dizia: eu não. Esses pensamentos foram muito formados, de que Deus é o dono do mundo. Hoje Jesus falou que esse mundo é do diabo, como que eu sou filho do dono? Eu não! Se tiver no seu carro, você já fica sabendo que você está enganado. Eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Não, Senhor. Disse Jesus, a Bíblia diz: o mundo inteiro jaz no maligno. Deus não é dono desse mundo. Eu não sou filho do dono do mundo, não. Vocês veem como... Me veio a vivificação na hora que eu li. Quantas vezes eu li isso daí no carro? E nunca me veio. Eu li isso daí nos carros. Mas agora, andando essa semana, eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Aquela honra, rapaz. Sou filho do dono do mundo. E esse mundo é do diabo. E ele é filho do diabo, está dizendo. E não sabe. Cego, nu, infeliz e não sabe. Glória. É bom ter luz. Quem sabe você já ia pôr no seu carro: eu não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Aí você escutava uma dessa, tinha que arrancar o retrovisor, arrancar os vidros, arrancar tudo, a lateral do carro.
Você vai ter que ver isso daí. O corpo está sujeito à palavra, ou sujeito a um companheirismo. Os irmãos, muitos deles e irmãs, largam da palavra porque o companheirismo deles não é com a palavra, o companheirismo deles é com o calor humano. É ter grupos grandes que diz, olha, você é uma bênção, você não pode sair do nosso meio. O diabo também fala. Você é uma bênção, você não pode sair do nosso meio. Agora, se o seu corpo está sujeito à palavra de Apocalipse 10, de 1 a 8, como que você, 10, de 1 a 7, como você pode ficar dentro de um companheirismo onde diz que irmão Branham não revelou os trovões, não revelou o sétimo selo? Onde eles não têm a revelação que o Cordeiro saiu do trono. Como que você tem coragem de aderir-se àquilo? Isso prova que você não tem corpo sujeito à palavra do dia. Porque a palavra do dia hoje é que o Cordeiro saiu do trono. Ele não é mais mediador. Primeiro selo 24. E não tem jeito mais. Você tem que saber, ele não é Cordeiro, ele é leão. O intervalo 105. Tradução de Goiânia. Amém. Ei, glória. Vamos um pouquinho mais? Isso sempre é bom. Sempre é bom. Você, a palavra predestinada, vai para a palavra escrita para a hora. A palavra predestinada. Se você é a palavra predestinada, João Batista, olha a palavra predestinada. Jesus Cristo, a palavra predestinada, encontrou. Jesus precisava ir a João, a palavra indo ao profeta, a palavra predestinada que o profeta tinha que tomar na mão. A palavra foi ao profeta nas águas do Rio Jordão. A palavra foi ao profeta, porque é assim, a palavra predestinada vai para a palavra escrita para a hora. Você vê o que é a palavra escrita para a hora hoje. Hoje não é Apocalipse 10, de 1 a 7. Vou bater nisso porque isso agora é o nosso ministério. Hoje, a palavra hoje é Apocalipse 10, de 8 a 11. Apocalipse 10, de 1 a 7, irmão Branham cumpriu completamente. E você pode notar que irmão Branham não pregou esse outro lado. Ele só leu, mas ele não pregou tanto esse outro lado. Porque esse daqui é o ministério da esposa. É por isso que ele não podia dizer o que era o sétimo selo. Ele deixava a coisa meio encoberta. Porque esse é o ministério da esposa. A esposa é quem vai dizer o que é o sétimo selo. Porque ele não podia dizer, sou eu. A esposa diz, sou ele. Ele não pode dizer, sou eu. Quem diz, eu sou, foi Jesus. Eu sou. Eu sou. Mas perguntaram para João, você é o Elias? Não. Você é o Cristo? Não. Então quem você é? Ele falou uma coisa que eles não sabiam. Eu sou a voz do que clama no deserto. Eles estavam esperando o Elias, o Cristo, mas não a voz. O que ele disse era contrário ao que eles estavam esperando. Nós estamos esperando o Cristo, é você? Não. E Elias também, nós estamos esperando, porque ele vai vir. É você? Não. Então quem é você, rapaz? Eu sou a voz do que clama no deserto. Preparar o caminho do Senhor. Eu vim para isso, para preparar o caminho para Ele. Eu sou a voz. Uma voz que clama contra a denominação. Uma voz que clama contra o rei Herodes. Uma voz que clama contra o casamento de Herodes com Herodia. Uma voz que clama contra Anás e Caifás. Uma voz que clama contra as denominações daquele dia. Eu sou a voz. Eu sou a voz. A palavra escrita, a palavra predestinada, correndo para a palavra escrita do dia. A palavra escrita do dia hoje não é Apocalipse 10, de 1 a 7, é Apocalipse 10, de 8 a 11. É comer o livrinho. A esposa, que é tipificada em João, pegou o livrinho e comeu e profetizou outra vez a povos, reis, nações e língua. Esse é o meu ministério, é o seu ministério. Comer o livrinho e profetizar, isso é pregar outra vez. Repetir o que Branham pregou. Não aumentar nem diminuir, repetir o que ele pregou. E quem não é da noiva continua pregando da mesma forma.
Quem não é da noiva não é o corpo sujeito a 7 trovões. O corpo da igreja não está sujeito a 7 selos revelados. O corpo da igreja está sujeito mais a 6 selos. Não é a noiva de Cristo, não é a verdadeira, é a falsa. A verdadeira, o corpo dela é completo, é o corpo sujeito à cabeça. O corpo está ali sujeito ao poder vivificador. O corpo da igreja, da esposa de Jesus Cristo, é sujeita à revelação completa da palavra. A revelação completa dos 7 selos foram revelados. Amém, amém. Bem, eu não vou poder ir muito, mas aqui tenho que ler. Terminal 91. Você então reconhece sua posição e a busca. Busca aquela posição. Agora, se a sua posição é com Anás e Caifás contra Jesus, a palavra do dia, vai para lá, busca a sua posição. Fique contra o que nós estamos pregando hoje. Fique contra. Se você está a favor daqueles que estão em grupos de pastores contrários à revelação de que o Cordeiro saiu do trono, tomou o livro e converteu em leão, se você está ao lado deles, praticamente você é o Judas que está contra a revelação do dia. Você beijou a Cristo, a palavra da hora, hoje, e voltou ao vômito. É a única coisa que tem feito. Então, este corpo terrestre é vivificado. Olha para você ver como que é aqui. Não é para ir para o céu. Esse corpo terrestre é vivificado e trazido à obediência à palavra. Quer dizer, o que a palavra diz, esse corpo vai ficar obediente a esta palavra. Amém? A palavra de Deus pelo Espírito vivificador de Deus. Tem mais coisas, mas vou ter que deixar para outro dia, porque a mensagem ela é muito boa, muito grande, né? E a gente não dá conta de tudo. 92, tem tanta coisa boa aqui. Ao nascer do sol, ele diz, falando da águia e do pintainho, diz, olha para os pintainhos, disse a águiazinha, não importa o que façam os pintinhos, tu és águia. Disse a águia mãe, a mãe conversando com a águia filha. Agora Deus é o grande El Shaddai, que ele é pai e mãe. El Shaddai é aquele que tem peito. Então ele é pai e mãe. E aqui ele vem, a águia mãe, e diz para a águiazinha, você pode voar, você não é como esses pintainhos que não saem da primeira e segunda etapa. Você não é assim não. Você é águia. Eu te escolhi para a águia. Você não vai ficar dizendo que eu estou no trono, sendo que eu já saí para revelar os selos. Bate a asa. Sai dela, povo meu. Bate a asa. Simplesmente comece a estender suas asas e faça exercício contra elas. Comece a subir. A palavra sobe para a palavra. Agora, como que pode, você não sendo a palavra, você é um credo, desce para o credo. Você veio até a palavra, mas não era a palavra. Então, você é o sistema humano, você é o companheirismo, o calor humano. Você é o elogio. Se me elogiar, aí eu fico. Você não diz que é assim, mas lá por dentro é assim. Os outros te ganham por elogio. Eu não quero te ganhar pelo elogio. Ou você é ganho pela palavra, ou não adianta nada eu ter você no meu ministério. Vai daqui! É a palavra que te ganha. Você não tem que estar aqui sujeito a mim. Você tem que estar o seu corpo sujeito à palavra. Se o seu corpo se sujeita a mim e você é meu companheiro, você me ajuda, mas não é sujeito à palavra, vai-te daqui. Nosso Deus. Agora, se o seu corpo é sujeito à palavra, o meu também é. Então nós vamos dar certo. Porque você não é questão de você, não sou sujeito ao pastor. Não, você tem que ser sujeito à palavra. Se você for sujeito à palavra, você entenderá esse ministério. Mas por falta de sujeição à palavra, você não entende o poder vivificador que Deus traz na terceira puxada. Você não entende. Amém. Que coisa, meus irmãos, isto é bom demais. O que a palavra sobe para a palavra, ele diz assim, as obras que eu faço, vós também as fareis. Aquele que crê em mim, obras que eu faço, também ele as fará. Porquanto eu vivo, ele também viverá.
E se o Espírito daquele que ele ressuscitou dentre os mortos habita em vós, este mesmo Espírito vivificará vosso corpo mortal. Vê você, 93 ao nascer do sol. Ele diz, quero que vejam claramente, sabemos bem o que Deus fez por ele. Porém, quero que vejam que não é algo que será feito. Deus tem feito mesmo por você. Não é algo que vai ser feito, não. Deus já tem feito por você. Quem é o que faz isto? Vivifica o corpo mortal. Este poder vivifica este corpo mortal no qual vivemos. Em outras palavras, o traz à vida. Ô irmãos, você não sabia, mas o seu corpo já está vivificado. O seu corpo mortal está vivificado. Quer dizer, um corpo mortal revestido de vida eterna. Um corpo mortal vivificado com o poder vivificador do Espírito Santo. Amém. Olha, eu queria chegar lá, mas não dá tempo. Tanto aqui, ó. Jesus Cristo. Deixa eu pular para o 129 para mim encerrar. 129, ao nascer do sol. Porém, quando recebe a dinâmica, você é vivificado do mortal ao imortal. Quando recebe a palavra. Então você é vivificado do mortal ao imortal. Já não é para ir para o céu, olha aqui. E isso faz com que o corpo completo se sujeite à palavra. Corpo sujeito à palavra. O fará portar-se diferente. Então, essa coisa aqui na terra. Você é vivificado, o poder de Deus entra em você e reveste o seu corpo mortal do imortal. E o seu corpo começa a portar-se diferente. Você começa a viver diferente. Você atuará e viverá diferente. E o fará completamente diferente. Quer dizer, sem o poder vivificador, o seu corpo não pode se sujeitar à palavra para ser diferente. Nós não somos diferentes porque queremos ser diferentes dos outros. Queremos aparecer aí, andar com ar de piedade. Aleluia. E glória. Só olhando para o céu. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso. E se engana. E se engana. Tem um ditado aí no Brasil, né? O boi sonso que arromba curral. Aí você vê aquelas pessoas quietinha. Você não sabe o que está lá dentro. Lá dentro, se uma mulher der um cutucão nele, aquela mulher quietinha, ó, parece uma santinha. E glória. Aleluia. Se um outro homem assoviar para ela, mexer com ela, lhe propor alguma coisa. Não estou dizendo todos, vocês têm que entender a coisa. O homem também não é todos. A coisa está escondida lá dentro. Mas por fora, te engana. Engana fácil. Agora tem uns que é resistente tanto por fora como por dentro. Tem uns que falam, é sonso, é um boi sonso. Mas aquilo ali não arromba curral, não. Mas também não deixa o seu curral ser arrombado. Certo? Aquilo ali é firme. E tem hora que você diz, aquela conversa demais, eu não tenho muita fé em quem conversa demais. Na verdade, tem as exceções. Tem uns que conversam demais, mas também vive a palavra como é necessário. Tem outros que conversam demais para dar um engano que as pessoas pensam que está vivendo a palavra. Então, tem que ver os dois lados. Senão você vai desprezar a pessoa porque conversa muito e amar a outra porque é muito quietinha. E aí você vai ver que o quietinho vai te envergonhar qualquer dia. A questão não é isso. A questão é corpo sujeito à palavra. Pois não é sujeito a mim, sujeito ao meu ministério, sujeito ao que eu prego, sujeito à palavra. Se o que eu prego é a palavra, sujeite-se à palavra. Você não está sujeito a mim. O seu corpo está sujeito a esta palavra. Amém. Obrigado, Senhor. Mais uma vez, por este pão da vida, que o mundo não pode ver, porque não o conhece nem o recebe. Mas nós o conhecemos, porque habita conosco e está em nós. A palavra da hora, o poder vivificador, revelado pelo seu profeta, e nós temos comido este pão, este livro. Obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi.
escolhi. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-lhe desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda minha vida, salvou-me por um triz em aceitar Jesus. Sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Glória a Deus. A melhor coisa que a gente fez foi crer nesta palavra, certo? E é um tipo de crença que você não precisa ser chaleirado por ninguém. Você crê, você entra, você sai a hora que você quer. Porque eleição é eleição. Eu não ponho ninguém para dentro e nem jogo ninguém para fora. É você que entra e fica, certo? Que você é a palavra. Se não é a palavra, você não para aqui, não para ali, não para em lugar nenhum. Mas é o que o profeta diz. A palavra que você recebeu te tirando da denominação. Então você sai da denominação para a palavra. Amém? Deus abençoe os irmãos que têm estado conosco através da internet. Irmão Alain e família, irmão Osvaldo, irmão Osias, São José dos Campos, São Paulo. Irmão Abadia e família, Araguari, Minas Gerais. Irmão Celso e família, irmão Manuel e família, Salvador, Bahia. Irmão Carlos, irmão Lendino, irmão Alisson e Sara, Santa Catarina. Irmão Joel Floriano, irmão Dorival e família, irmã Ruth, irmão Eliezer Patarello e família, Franca, São Paulo. Deus abençoe. Irmão Paulo, Cleude Valtencir, Valdeir, Giovana, Vicente, Dulce e irmão Paulo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Irmão José Castro e família, Criciúma, Santa Catarina. Deus abençoe todos vocês. Irmão Gilberto e família, irmã Enar Leal, irmão Edivaldo e família, Gravataí, Rio Grande do Sul. Irmão Dirceu, irmã Raquel, irmão Daniel, irmã Camila, Paranaguá, Paraná. Irmão Isaías e família, Álvares Machado, São Paulo. Irmão Jomar e família, Eldorado, Rio Grande do Sul. Irmão Mesquita e família, Deus abençoe. Irmão Celso, irmã Etienne e irmã Renata, na casa do irmão Mesquita. Irmão José Dolari e família, irmão Lauro Sieves, Curitiba, Paraná. Deus abençoe todos vocês que estão nos ouvindo. Irmã Luzia, Vista Alegre, Minas Gerais. Irmão Lorival, irmã Ruth, irmão Antônio Carlos e família, Batatais, São Paulo. Pastor Fuque e família, irmão Moacir e família, Pastor Paulo e família, Londrina, Paraná. Pastor Fuque, eu mandei uns CDs no seu nome, mas é para o irmão Donizete. Falou, Pastor Fuque? Ele pediu e eu não confirmei o endereço dele, então mandei para o endereço do pastor Fuque. Mandei no seu nome, mas quando chegar o pacote de CD aí, que são 50 VCDs e DVDs que ele pediu, então você passa, por favor, Pastor Fuque, passa para o irmão Donizete. Falou? Você conhece quem é o Donizete do seu ministério. Deus abençoe. Irmão Otacílio de Andrade, irmã Marta, José Pereira de Oliveira, Moisés, Silvina, Deus abençoe. Vitória, Espírito Santo. Irmão Paulo, irmã Dione, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Irmão Rogério e família, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Tabernáculo Brana de São Joaquim da Barra, São Paulo. Deus abençoe. Irmã Luzia, irmão Osvaldo
e irmã Amélia, também São Joaquim da Barra. Irmão Juarez, irmã Dilce, irmão Manuel, Passos, Minas Gerais. Irmão Márcio e família, Conceição da Barra, Espírito Santo. Irmão Ney e família, Arara, São Paulo. Irmão Sandro Ferreira e família, Ananindeua, Pará. Amém? Deus abençoe todos vocês, e à tarde tem mais. Às 18h30 estaremos aqui iniciando uma reunião de ceia. Aguardamos todos vocês. Bom dia, Brasil. Bom dia, povo de Deus. Deus vos abençoe. Os pés banhados de sangue, no rosto poeira e suor. É mais um viajante em terra distante, mas não está só. Enfrenta qualquer batalha, já sabe quando é preciso, sua fé não falha. Não, não. Enfrenta o sol escaldante, não teme nem mesmo o vulcão. Traz estampado no peito a força de um campeão que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé. É um herói que não tem medalhas, mas sua história não dá pra esconder. De Deus vem sua vitória, também o troféu que vai receber, por levar a preciosa semente ao povo carente de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Enfrenta o sol escaldante, não teme nem mesmo o vulcão. Traz estampado no peito a força de um campeão que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé que aprendeu a transpor as montanhas. Vitória é sua façanha, é um gigante na fé. É um herói que não tem medalhas, mas sua história não dá pra esconder. De Deus vem sua vitória, também o troféu que vai receber, por levar a preciosa semente ao povo carente de vida e luz. Vai trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. É um herói que não
trocar a cruz pela coroa e receber o prêmio das mãos de Jesus. Vai trocar